Beneficiários do INSS pegos de surpresa com essa nova decisão da Justiça, que eu vou compartilhar nesse vídeo com maiores detalhes para quem ficou interessada e vai me acompanhar até o final. Vou tentar explicar da melhor forma possível, são termos difíceis, então vou falar de uma forma bem prática para que possamos entender. Ainda mais que isso aqui vai ser muito necessário. Por quê? As pessoas, infelizmente, estão tendo que buscar uma ajuda, uma alternativa, uma vez que nós temos uma fila aí que tem quase 3 milhões de pessoas aguardando uma resposta do INSS, algumas delas há mais de 6 meses. Se nós formos contar as pessoas que de boa fé insistiram com recurso no INSS, tem pessoas que ficam 1, 2, 3 anos no INSS, o INSS nunca vai contra o INSS, vem com resposta negativa, depois tem que partir para a justiça. Dito isso, serão todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Nós vamos falar sobre o benefício que será devido somente após decisão judicial do INSS. Veja bem, isso aqui é da justiça, nós vamos entender juntos essa tese, portanto, aprovada pelo STJ no âmbito do tema 1124, que vale para processos em que o segurado não apresenta documentação ao fazer o requerimento junto ao Instituto. Vamos entender juntos? Isso aqui pode fazer a diferença, nós estamos num momento complicadíssimo, muitas mudanças no INSS, e infelizmente as pessoas não dão conta de acompanhar, são tantas as mudanças. Recentemente eu tenho revelado um segredo aqui para aqueles que acompanham os vídeos do canal, tá? E eu vou falar para vocês no final desse vídeo também mais uma vez, para que fique bem clara essa situação real que nós estamos vivendo nesse momento. Mas vamos lá, no final do vídeo eu falo, agora vamos falar dessa decisão que pode mexer na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Para quem não me conhece, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações voltado para ajudar as pessoas, para manter o benefício ou para conquistar o benefício. Eu trabalho há 20 anos ajudando as pessoas. Vamos lá? Dúvidas? Já deixa nos comentários e aproveita para contar a sua história. A Advocacia Geral da União, a AGU, obteve uma significativa vitória para o INSS, não para os aposentados e pensionistas beneficiários. Veja bem, a Advocacia Geral da União é como se fosse o advogado do INSS. E eles tiveram aqui uma grande vitória para o INSS. Vamos lá. Lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, não estamos falando do maioral, que é o STF, estamos falando do STJ, vamos lá, em um julgamento de tema, cada tema tem um número específico, realizado agora, no final do ano de 2025, estamos no final do ano praticamente. A primeira sessão do STJ decidiu que serão extintas as ações judiciais que requeiram benefícios previdenciários sem que os documentos necessários tenham sido apresentados ao INSS. Veja bem o perigo disso. Tá? Se você for para a justiça quanto ao INSS, só que você não juntou a documentação necessária, seu processo pode acabar. Nos casos em que as provas de direito foram produzidas somente em juízo, a Corte determinou que o benefício não poderá retroagir à data de requerimento administrativo, valendo apenas a partir da decisão judicial do INSS. Veja bem, você não vai receber nada lá para trás, apenas a partir do momento em que o INSS for condenado. Isso vai ser uma perda gigantesca para as pessoas que pedem o benefício na justiça. A decisão deve impactar de forma significativa os cofres da Previdência, ou seja, quem vai economizar é o governo, quem vai perder é você. Além de evitar o chamado indeferimento forçado, veja bem, trata-se de casos em que os processos administrativos instruídos intencionalmente de forma incorreta para obrigar o INSS a negar o benefício, o pedido. A prática ilícita vem sendo manejada aí por algumas partes processuais para forçar a ação judicial com o Instituto e gerar um maior pagamento de honorários advocatícios e configura uma modalidade de litigância predatória, defende a AGU, que é o advogado do INSS. O que eles estão falando aqui? Que os advogados forçam o INSS a negar
para a pessoa ganhar mais dinheiro. Vamos lá. Você não pode entrar na justiça. Tá? Simplesmente, você não pode entrar na justiça contra o INSS. Para você entrar na justiça contra o INSS, uma decisão antiga, né, do Supremo até, você primeiro tem que ter passado pelo INSS, o INSS tem que falar não para você. Acontece que, se for descoberto que você foi para a justiça, forçou o INSS a te dar um não levou a documentação, e aí você levar a documentação só para o processo, isso pode dar problema, tá? Quando o segurado pede o benefício lá no balcão do INSS sem juntar documentos, ele vai para a justiça entendeu que ele não tem interesse de agir, porque impediu o INSS que pudesse analisar o seu pedido com base em toda a documentação, que somente foi juntado via judicial, ou seja, ele não levou a documentação para o INSS, levou a documentação só para a justiça. Mas quando a prova que o segurado tem direito é feita em juízo, né, caso, por exemplo, de uma perícia, ou quando o acesso a um documento só se dá somente no momento do processo, o entendimento é de que o pagamento se deve a partir da citação do INSS no processo judicial e não retroativamente. Completando aqui, isso é importante porque vai evitar que o INSS tenha que pagar valores retroativos. Então o que eles estão falando aqui? Bom, a pessoa foi para a justiça, o juiz aceitou o processo. Aí a pessoa faz a perícia médica, foi comprovado que a pessoa tem direito ao benefício que o INSS negou. Nesses casos, somente quando o INSS foi citado no processo, ou seja, o juiz falou, olha, você está sendo processado. A partir daquele momento, se a pessoa ganhar o processo, é que o INSS vai pagar. Segundo o entendimento da justiça, desde o dia que você pediu lá no INSS até o dia que você fez a perícia, entrou na justiça, você não vai ter direito nenhum. Só dali da decisão da justiça para frente. Seria mais ou menos isso, a grosso modo, tá? A tese fixada agora pela justiça, ela deve ser aplicada também aos processos pendentes de julgamento. Ou seja, não somente quem vai entrar no futuro, mas aqueles processos que já estão na justiça. Nos casos em que o segurado não apresentou o documento necessário para comprovar o direito ao benefício, quando fez o requerimento junto ao INSS, mas somente no processo judicial, o juiz deve reconhecer a falta de interesse de agir do segurado, extinguindo o processo, ou seja, muitos processos podem acabar. O segurado, então, terá que iniciar novamente um requerimento perante o INSS, apresentar toda a documentação necessária, começar tudo de novo. Então vamos lá, o segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, documentação minimamente suficiente que possua a viabilidade de compreensão e análise do requerimento. Todos os processos que, pelo menos no escritório que eu trabalho aqui no interior de São Paulo, as pessoas primeiro passaram pelo INSS. Então, não existe esse problema. Segundo aqui, a apresentação de requerimento com mínimas condições de admissão, configuração e indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS. Então, vamos lá. A apresentação de requerimento sem as mínimas condições, ou seja, se a pessoa não levar a documentação necessária para o INSS pode até negar, só que nega forçado. E aí é que mora o grande problema. O indeferimento administrativo por falta de documentação, esse indeferimento forçado, está configurando o indeferimento com falta de interesse da pessoa de agir após ser intimado, impede o reconhecimento de interesse de agir do segurado, de reunir documentação necessária para conseguir isso no INSS. Essa é a alegação da justiça. Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu reconhecimento, ou seja, quando a pessoa pedir no INSS e tiver tudo certinho, porém incompleta para a concessão do benefício, só que faltou algum documento, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado e complementar a documentação, né, e provar com a carta de exigência ou alguma coisa parecida. É aquela famosa exigência do INSS. Então, faltou documento, o INSS tem a obrigação de pedir. O INSS, caso o INSS não faça, né, o interessado agir, ele vai estar errado. Então, quando o requerimento do INSS for acompanhado de documentação
falando que a pessoa tem o direito reconhecido, porém incompleta para o pagamento do benefício, está faltando o documento, o INSS tem o dever legal de estar avisando a pessoa. Sempre caberá a análise fundamentada pelo juiz sobre se houve ou não, né, aí, que o segurado deixou de apresentar um documento só para ganhar dinheiro. Complicada a situação, mas a questão aqui, para que nós possamos entender o que está acontecendo nesse momento, para eu tentar explicar para vocês aí de uma forma mais simples, vamos dizer assim, né? Essa decisão da justiça é uma regra que foi aprovada, uma regra importante sobre os pedidos de benefício do INSS. O que mudou? O que vai mudar daqui em diante? Para você que está acompanhando esse vídeo em 2025. Antes, algumas pessoas faziam um pedido no INSS sem entregar os documentos necessários só para ter a negativa rápida. Depois, iam direto para a justiça com todos os documentos e conseguiam receber o benefício retroativo. Então, desde a data lá do primeiro pedido, essas pessoas recebiam os famosos atrasados. Agora, se você não apresentar os documentos básicos do INSS lá na primeira vez que você fizer o pedido, né, o que pode acontecer? Duas situações. Encerrar o processo judicial e mandar você de volta lá para o INSS com os documentos corretos, ou aceitar o caso, a justiça aceita o caso, e o benefício só vale a partir da data da citação, que é quando o INSS é oficialmente notificado do processo, e não desde o dia do seu pedido inicial, quando você fez lá o pedido. Então, como funciona isso na prática? Você deve juntar o máximo de documentos possíveis para fazer o pedido no INSS. O INSS deve se faltar algum documento, avisar você para completar. E evite, é claro, pedir benefício sem documentos só para ser negado e ir para a justiça depois. Isso pode ser um problema gigantesco para você. Resumindo, a mensagem é clara. Apresente seus documentos primeiro no INSS e só vá para a justiça se realmente for necessário e leve documentos que apresentou ao INSS. Caso contrário, você pode perder tempo e não receber o seu benefício retroativo, então não ter atrasados. Isso aqui nós estamos trazendo um alerta, essa decisão que saiu no mês de outubro de 2025, trazendo uma nova visão, tá? O benefício será devido somente após a citação judicial do INSS de Justiça. Essa é a tese que foi feita agora, isso saiu no GovBR, é algo oficial. Eles querem que as pessoas deixem de ir para a justiça. E não é bem esse o caso, tá? O grande problema aqui, na maioria das vezes, é que o INSS não tem condições de analisar de uma forma concreta aquilo que é pedido. Por falta de funcionários, falta também, né, de uma estrutura melhor, talvez, aí eles acabam negando pedidos, mesmo as pessoas tendo direito. E essas pessoas, sim, devem buscar a justiça para ter os seus direitos. E um dos problemas maiores que nós temos agora, não vamos mentir para ninguém, é o pente fino que, né, não tem mais aquele calendário. Agora ele é feito aos poucos para as pessoas não buscarem a justiça, não se sentirem injustiçadas. Antes, eles faziam aqueles mutirões, cortavam um monte de gente, chamava muita atenção, a pessoa ia para a justiça e ganhava. Então agora vão cortar aos pouquinhos para você não buscar a justiça. A questão aqui é: busque sim um advogado especialista, não aceite o não do INSS, de forma alguma. Você vai estar perdendo o seu direito. Aqui é um alerta para problemas de pessoas que vão até o INSS sem documentação de propósito e depois levam a documentação que não levaram lá no INSS para a justiça. Tá? Nós vamos falar muito sobre isso, mas isso não vai atrapalhar em nada. Você que já tem processo na justiça pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, ficar tranquila, e muito menos ainda vai atrapalhar a vida de você que vai buscar o seu benefício. Aqui fica um grande alerta. Tá? Poucas pessoas estão falando disso, então cuidado, busque um advogado da sua confiança. Cada história é diferente uma da outra, para que ele possa estudar com carinho e, é claro,
saber se você tem direito ou não a receber um benefício do INSS. A justiça vai continuar sendo uma alternativa, uma vez que nós temos uma fila de milhões de pessoas esperando por uma resposta do INSS. São pessoas que têm direitos, pessoas que precisam da ajuda da justiça. Qualquer dúvida, nós vamos estar aqui, vamos falar mais sobre esse assunto. Para você que não entendeu, eu vou aguardar os comentários. Compromisso do canal, voltar explicando para quem não entendeu os comentários aqui. Então, cuidado. Ir no INSS só para ser negado, para ir para a justiça depois, pode causar um prejuízo. Pode ser que a justiça não aceite o seu processo. Forte abraço. Não é inscrito, não é inscrita? Aproveita a oportunidade agora de receber informações atualizadas. Vou voltar a falar sobre esse assunto, inclusive. Então, é de graça. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe as suas dúvidas, conte a sua história, mas não esqueça de compartilhar essa informação para poder ajudar outras pessoas. Mudanças agora, em 2025.